E bate-bola 4 linhas, Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Tá certo, pressão de torcedores, o clima tá esquentando no tricolor. Tijolo, banana, como é que é isso, Vinícius? Pois é, 2 torcedores ontem, Laranjeiras, jogaram tijolo e banana em protesto com relação ao goleiro Ricardo Berna. O Berna, logo depois da vitória do Fluminense sobre o Libertad por 3-1, teria dado uma banana para a torcida, feito o gesto de banana para a torcida, e dito: se vocês não querem que o Fluminense seja vazado, então constrói um muro dentro do gol. Olha, ele teria dado não, ele efetivamente deu uma banana, né? Porém, isso não é motivo para o torcedor atirar banana e tijolo, né? Porque, tijolo então, meu Deus do céu, você já imaginou se isso atinge a cabeça de um jogador? É verdade. Que perigo que isso tem? Meu Deus! Enquanto o protesto for, sei lá, uma vaia depois do jogo, for reclamando de treinador, tudo bem. Depois do jogo, só vale depois do jogo. Se achar que isso faz parte até da função do torcedor também, né? Protestar. Agora até mesmo durante o treino também. Agora, vou lançar a primeira polêmica tricolor, vai ter muita hoje. Opa! Olha só, começou com essas vaias, com as vaias dos protestos da derrota do São Paulo, jogo em São Januário, no domingo. Cena de atrito em treino, provocação do Emerson. O Emerson se apresentou no Corinthians e aí perguntaram para ele o que ele achava, se era dor de cotovelo, esse negócio da torcida do Fluminense provocar ele. Falou: não, isso é amor. E agora, no último episódio, teve essa questão da banana e do tijolo. Deixa eu amarrar o Emerson e amarrar também o Ricardo Berna, que eu não opinei. Você tem que amarrar a língua do Emerson, né? Não, mas eu acho que pelo menos o Emerson falou de amor, é melhor do que fazer a banana, porque lógico. É uma temeridade, o jogador fazer uma banana, como já fazer a banana, fazer gesto para a torcida. Gente, essa torcida tem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. Como é que o cara faz isso, uma afronta, uma torcida, onde ele pode ser o quê? Ele pode ter o quê? O revide. O revide foi em forma de banana e tijolo, mas poderia ter sido muito pior. O torcedor tricolor não tem antecedentes, né, de chegar, como foi o Roberto Carlos no Corinthians, né, que foi o cara, você vai embora de Parque São Jorge, você foi afrontado com ele, com a filha e com a esposa no shopping. No shopping. O Fluminense não tem antecedentes dessas provocações tão agressivas. Mas acredito que um jogador não pode se virar. Foi agredido, certamente. Foi. Levou um soco. Diguinho foi agredido. Não pode se virar com a torcida assim, porque são muitos contra um. E isso é uma temeridade. Não pode, a não ser que o cara seja um Bruce Lee. Mesmo assim, hoje as pessoas estão com arma na mão. Então, uma discussão de trânsito, o cara vai, aponta a arma e mata o outro, por uma discussão. Então, infelizmente, o Ricardo Berna foi infeliz, por mais o torcedor tem cabeça quente, porque ele tem direito, ele tem, não tijolo a banana, mas de protestar e falar isso, né, que está falhando, ele comprou ingresso, ele pode falhar. E até porque... Sem ofensa, sem agressão de tijolo nem banana, isso não. E até porque o Ricardo Berna foi vaiado num jogo em que ele efetivamente falhou. No jogo contra o Libertad. Ele falhou no gol do Libertad, falhou feio. Tem que mandar banana. Faz agora igual o Emerson. Fala: amor, eu te amo. Manda beijo pra torcida. Não tem que jogar banana e nem fazer banana, fazer gesto pra torcida. Faz como o Emerson. Aí quebra a torcida. Isso. Beija. Eu amo vocês. Vocês me odeiam, mas eu amo vocês. Olha que bonito. Lógico. Agora eu pergunto. Em meio a tanta coisa assim, gente, como é que o Fluminense vai conseguir jogar futebol, hein? É verdade. E mostra o que foi essa pressão, né, o que ocasionou. Eliminação precoce, né, contra um time inferior. O Libertad é um time inferior, apesar de jogar dentro do Paraguai. O time tomou 7 gols do Vélez Sarsfield. Foi 3-0, 4-2. Bastante limitado. O que afirma é que a pressão fora de campo, essa falta de ingerência, né, de ter realmente um comando paralelo, Fred, um jogador no comando, é algo muito perigoso, né? Algo perigoso que pode fazer um time com tantas estrelas
eu até digo, um time com tantas estrelas, situar longe das primeiras posições. Ah, lógico. Exatamente. Bom, até pensando em abaixamento, porque o Campeonato Brasileiro não. Apesar do Fluminense ter grandes estrelas, volta a dizer, o equilíbrio é tão grande que se um time sair dos trilhos, os trilhos da regularidade, vou botar assim, os trilhos da regularidade, lógico. Por mais que tenha uma constelação, pode ficar na zona do rebaixamento. Não tem problema. Antes, falando um pouquinho rapidamente sobre possíveis reforços confirmados, o zagueiro Márcio Rosário, que atua pelo Botafogo, que eu não sei para quem é reforço, se é para o Fluminense ou para os adversários. Eu acho que isso é jogo de empresário, tá tão... Só pode. Tá tão uma coisa de empresário. Talvez... Que nem deve ser o mesmo empresário do Belete, né? Que o Belete joga mal e ele bota sempre o Belete em grandes clubes, né? Eu só posso pegar uma coisa positiva. Talvez ele venha para que seja aberta a porta de uma outra contratação no futuro, que esse empresário tem uma ligação com um outro jogador que o Fluminense tem interessado. Só que o cara fala, vai ter que botar ele. Isso já aconteceu em outras ocasiões. Já. Agora o Biancucci, inclusive, veio também uma coisa dessa. Tem que ficar com o Max Biancucci. O primo do Messi. Agora o atacante Ciro, que veio do Sport Recife, acho bom jogador. Bom. Uma aposta, mas é bom jogador. E aí, tão de saída, o Williams vai pro Sport e o Fernando Bob está sendo sondado para ir pro Santos. O Abel Braga quer o Fernando Bob, né? E o Araújo deve ter o contrato rescindido. Olha, o Araújo, muito embora não tenha tido grandes atuações, ele foi, até certo ponto, importante em alguns jogos na Libertadores, né? No jogo contra o América do México, por exemplo, ele foi importante no jogo aqui no Rio. É verdade, né? É verdade. Então, eu não rescindiria o contrato com o Araújo, não. Entendeu? Até porque o Fluminense não tem assim, fora o Fred, não tem atacantes muito melhores que ele, não. E o Fred, pelo contrário, né? O Fred tá às vezes machucado. Volta e meia se machuca. E às vezes tem amidalite na panturrilha. e por aí. Contusão na amígdala. Lógico. Agora, o Ricardo Berna afirmou: o Abel vai iniciar um trabalho e começar com um grande revés é ruim. Essa responsabilidade é nossa. Se o Fluminense ficar 2 rodadas sem vencer, a pressão aumenta. Por isso, ganhar do Atlético Goianiense será importantíssimo para a nossa sequência. O jogo vai ser no Serra Dourada. Bom, ele vai ter que combinar isso com o rei dos empates, né? Que é o Paulo César Guzmão, né? É verdade. O Guzmão, eu ia tocar até no destaque no início do giro, né? O Paulo César Guzmão é um treinador que ele não se dá muito bem com um time grande, mas ele fez uma boa campanha com o Ceará e está cheirando, está me cheirando de novo uma boa campanha com o Atlético Goianiense. Mas a gente fala que ele é o rei dos empates, mas ele é bom treinador, sim. Ele tem suas qualidades. Às vezes eu acho que ele entrega muitos jogos por covardia. Aquela covardia que você falou no bloco do Vasco e Avaí sobre os Silas. São perfis parecidos, Silas e Paulo César Guzmão. Não, o PC Guzmão é mais esquentado. É mais esquentado. Mas em relação a defensivismo, a esquema tático parecido, a querer segurar, querer... São treinadores acostumados a dirigirem times pequenos, né? Então, por isso que eles, quando chegam em times grandes, eles não se dão tão bem assim. O time do Goianiense, quer queira quer não, o Curitiba estava com reserva, mas o Atlético Goianiense foi lá e fez 1-0. Fez 1-0 lá. Agora tem uma outra coisa que eu acho legal botar aqui, Flávio. O Abel deu uma entrevista para o Jornal o Globo. Foi capa, inclusive, do caderno de esportes do Jornal o Globo, na terça-feira, dia 24 de maio. Tiveram algumas coisas do Abel de início que eu acho que dá para botar aqui as polêmicas em cima da mesa para a gente discutir. Sobre a substituição do Deco, o Deco foi substituído na partida contra o São Paulo. O Deco foi muito bem, o time poderia ter ganho por causa do Deco. Para mim, Deco, Berna e Edinho se salvaram, nada mais do que isso. Olha, se o Deco tivesse ido muito bem, o Fluminense teria até ganho o jogo contra o São Paulo. Mas não foi muito bem não, meu amigo. O Deco não foi tão bem marcado quanto o Conca e nada, não acrescentou muita coisa não. Sobre o Anderson Moreira, está fazendo o melhor que pode. Se ele é interino, não importa. Quem está de frente decide.
Nunca falei como escalar o time. A minha opinião agora não importa, porque não falo de substituições. Só acho que o Deco fez um jogo muito bom. Nesse caso aí, eu até concordo com o Abel. O Henderson está tentando, está se esforçando. E não pode se intrometer, porque vai tirar ainda mais o comando. Como dizem, Lógico. não tem, que é o Fred que manda. Então, se o Abel for dar palpite e isso vazar, o que pode estar dando, está sendo uma coisa muito pessoal, assim, sem grampo. É verdade. Sobre as más atuações recentes do Dario Conca, ele não está no seu melhor. Mas quem é que está? Quem está no nível do Fluminense do ano passado? Nenhum deles. É verdade, é uma declaração forte. Né? E nem o próprio Fluminense, né? É verdade. Aliás, o próprio Fluminense está longe daquele Fluminense do ano passado, né? Aliás, ele falou nenhum deles, eu acho que tem dois aí, Cruzeiro e Santos. É, verdade. Eu acho que o Cruzeiro hoje em dia, por mais que tenha perdido para o Figueirense, eu acho que tenha sido eliminado da Libertadores. Pode encorpar. Eu acho que pode encorpar. Pode encorpar. E o Inter está um pouquinho abaixo, mas não tanto assim. Sobre a pressão... fala, Flávio. Não, só o Fernando não esquecendo, né? Eu posso colocar o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho voltando, né? O Avaí ainda não foi um grande teste, mas pegar um outro adversário, colocando o Flamengo aí entre, né, os times que podem encorpar. Podem encorpar e disputar título? Claro. Sim. Sobre a pressão que está tendo em cima do Fred. Fred é ídolo, salvou o time do rebaixamento, foi importante no título brasileiro. Eu não sei o motivo de colocarem tanta carga no Fred. Eu sei, as contusões seguidas dele, né? As contusões seguidas, o surf que ele pratica, né? O fato dele se achar treinador. Eu sei muito bem disso. Você também sabe, Flávio? É verdade, né? Essas contusões acabam, né, maculando, né, a carreira do Fred, mas realmente ele foi decisivo em muitos aspectos. Lógico. O Abel falou, rebaixamento e o título do ano passado, ele foi preponderante. E aí, a classificação para as oitavas da Libertadores, né? Naturalmente. Se ele tivesse cobrado bem aquele pênalti, né? E a falta do terceiro gol também, né? O segundo gol, aliás. Mas teve o goleiro do Libertar, do Argentino tinha um plano de saúde da Unimed. Nunca teve o plano de saúde. Agora sobre a autoridade do capitão do Fluminense, olha, a palavra final é minha. Vou ouvir não só o Fred, mas todos os jogadores. Eu tenho adoração pelo Fred, um jogador de status que atingiu o nível que ele atingiu, tem que ser ouvido. Mas vou ouvir também o Matheus Carvalho, o Digão, não há dono da verdade. Isso aí, é a igualdade que o Abel está propondo, né? Que não ter jogador que tenha voz maior. Claro que vai existir um capitão dentro de campo, mas fora das quatro linhas, quem manda é o Abelão. Isso aí é algo muito importante a ser colocado. Flávio, como conseguir isso num time que tem os jogadores da Unimed e os jogadores do Fluminense? Muito difícil, muito complicado. Algo que só Abelão sabe, né? Só o Abel vai usar uma estratégia muito forte, porque não tem como romper com isso, né? É algo que está cravado no Fluminense. Né? Abel sabe muito bem como fazer isso, né? Abel sabe como unir o grupo, entendeu? Tem alguns treinadores que sabem fazer isso. Abel, Joel, Luxemburgo, entendeu? Eles sabem como fazer isso. Agora, nesse tom que vocês estão falando do Abel, tem aqui duas declarações. Uma sobre ser o salvador da pátria e uma sobre arrumar a casa. Olha, eu me sinto importante entre aspas. O fato de o clube me esperar esse tempo todo é marcante e espero retribuir. Eu vou mais motivado, mas o treinador ajuda a ganhar e complica para perder. Se não tiver ajuda, não conseguiremos ganhar nada. Não tem esse negócio de arrumar, mas vão ter que jogar da minha maneira, do jeitinho que eu gosto. Gostei da humildade dele. Olha, Abel, você me surpreendeu, viu? Gostei mesmo da humildade. Achei muito legal isso. Sobre indisciplina no elenco, sabe, eu gostaria de chegar logo. Eu vejo jogadores falando, todo mundo falando muito. O jogador tem que cumprir a ordem. E o jogador tem o limite dele. Em um regime profissional, ele tem que perceber o limite e respeitar. Se perdemos porque fulano fez besteira, ninguém é louco de falar numa entrevista. Falar bobagem no microfone não leva a nada.
a verdade é o seguinte, no Fluminense tem muito índio e pouco cacique, né? Então é complicado, né? É verdade. Geralmente nas instituições é ao contrário, é muito chefe, É. mas falta chefe, né? Falta chefe. Agora, sobre mudanças no time, ele falou que ainda não fala nomes, mas um dia em que chegar, vai escalar do meu jeito, vou mudando, nem que tenha que virar os caras avesso. Vai mudar, vai contratar Magrão, não sei o quê. Fabiano Heller. A zaga, Fabiano Heller, Márcio Rosário e na frente Magrão e Edinho. Aí vai ficar complicado, né? Sobre indicação de jogadores, ele falou que não precisa indicar, o grande jogador se impõe. E quando contratamos um jogador, nunca sabemos se ele vai se adaptar. É verdade, é verdade. Nesse ponto ele tem razão. Recado final, Fernando. Bom, olha, Abel, independentemente das críticas que eu fiz, gostei muito da entrevista, viu? Tomara que você dê certo no Fluminense, viu? O Fluminense está precisando e muito de um treinador bom e rápido. Recado final também, estou perguntando aqui uma coisa, só por curiosidade. O Abel está esperando botar em breve o auxiliar dele, o Leomir, treinando a equipe no dia 4 de junho, jogo contra o Cruzeiro no Engenhão. Até quando que o Fluminense vai ficar nesse tom de ensaio? Estou esperando a Abel, esse time não é para valer, esse time não é para valer. Na quarta rodada o Abel já deve assumir, né? Será? Acho que já está mais que na hora. O Fluminense não pode ficar ensaiando muito não. Está na hora de entrar logo e resolver bater frente de vez com o Campeonato Brasileiro. Concluindo, é o campeonato mais difícil do mundo. Então é verdade, tem que jogar para ganhar os 3 pontos. Meu recado final é que nessa entrevista eu não vi em relação o que o Muricy pediu da estrutura, o centro de treinamento. Ele falou. Cadê a diretoria com a pedra fundamental? Onde vai ser o terreno? Onde vai ser feito esse centro de treinamento do Fluminense? Só uma parte, Flávio, ele falou assim, perguntaram para ele falou que não tem problema em treinar nas Laranjeiras. Então ele, como é que se diz? Vamos supor, se sujeitou à Vossa Majestade Peter Simic, né, e toda a sua diretoria, né, a presidência do Fluminense, e que o Fluminense não precisa de uma estrutura de centro de treinamento fora das Laranjeiras. E disse mais, não vou para Xerém, o grande jogador tem que estar acostumado a ganhar, tem que estar no clube para ganhar, não para competir. Se o sócio entra e xinga, o jogador tem que saber conviver com isso. Do contrário, em vez de ganhar 300 mil reais, troca de time e vai ganhar 30 mil. Somos profissionais e vivemos disso. Já o torcedor vive da paixão e quer entrega total do jogador ao seu time de coração.